Bem, vamos imaginar que a gente tem uma função aqui multiplicadora, que ele pega esse número n e multiplica por ele mesmo, tá? Claro que não tem muita finalidade lógica fazer isso, dependendo do problema que você esteja trabalhando, mas isso serve para explicar muito bem como que as funções JavaScript trabalham, ora por valor, ora por referência, tá? Bom, vamos lá. Se a gente executa essa função aqui em que eu tenho n, lembrando que esse n aqui, beleza? É diferente desse que a gente está trabalhando. A gente recebe aqui dentro do log a execução de multi desse n que eu esteja passando, desse número que eu esteja passando. Então, a variável n aqui, beleza? Ela é 10, 10 vezes 10 passa a ser 100, como a gente tem nesse resultado, tá? Aqui para poder fazer a multiplicação, eu criei uma outra variável, atribuí o valor inicial para ela, fiz essa multiplicação e retornei ela mesmo, beleza? Mas, como isso aqui é passado por valor, se eu fizer isso daqui, ó, n igual a multiplicado por ela mesmo, retorna o próprio n, beleza? Isso aqui continua sendo 100, ok? Se eu colocar aqui, ó, console.log n, você vai ver que o resultado aqui passa a ser reflete o 10, tá? Isso tudo para explicar que essa variável aqui de número, e eu posso trocar o nome aqui, tá tudo bem. O que eu faço com essa variável dentro desse escopo não reflete para o escopo de fora. Ou seja, tudo que eu faço aqui, ó, mesmo sendo com um nome, tudo que eu faço aqui dentro, fica aqui dentro e não vaza, por assim dizer, fora desse escopo. Isso porque o JavaScript recebe apenas o valor. É como se ele criasse uma nova variável todas as vezes que eu executo essa função. Então, por mais que seja esse o mesmo nome, enfim, ele entende que você está passando o valor 10 e não a variável, beleza? Isso vai ficar mais claro quando eu criar agora uma função multi, em que ela faz a multiplicação para uma variável que eu passo do tipo objeto, tá? Eu vou declarar aqui, ó, const n igual a value 10, beleza? Estou passando aqui, criando um objeto n, eu vou só criar com outro nome aqui, para ele não conflitar. Eu vou criar aqui, ó, num objeto, beleza? E aqui, ó, num val. Assim eu acho que vai ficar bem mais claro quando você precisar rever esse exercício. Então vai ficar num objeto e eu vou passar aqui o valor. Aqui eu vou passar val, ok? Agora a gente vai construir aqui uma função para poder fazer isso, ok? Eu vou colocar aqui, ó, function multi object, vou receber o meu objeto passado, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, object ponto value, que é o valor que eu tenho aqui, vezes vezes, cadê o vezes? Meu Deus, vezes, me perdi o teclado, vezes objeto value.objeto, beleza? E vou retornar, ó, return o meu objeto, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, console.log de quê? De multi object e num object, beleza? Então ele vai retornar aqui pra gente um objeto com value 100. Vamos verificar. Então veja que ele retornou aqui um objeto com value 100. Ele fez o que deveria fazer, beleza? Ou seja, se a gente estiver esperando um valor de 10 aqui, ou perdão, de 10 vezes 10 que dá 100, ela está cumprindo com o que foi feito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó. Eu vou dar um console.log na nossa variável num object. Olha só o que acontece. Você percebeu que essa variável aqui, ela foi alterada dentro da minha função, diferente desse comportamento? Então, você precisa ficar bastante atento a esse comportamento do JavaScript, que variáveis, vamos dizer assim, comuns, todas as variáveis que não forem um objeto, elas são passadas, é passado apenas o valor, beleza? O valor dessa variável, nesse caso aqui é 10, e a variável fora do seu escopo fica intacta. Para variáveis do tipo objeto,
essas variáveis são passadas como referência, ou seja, tudo que eu passo é passado o próprio objeto, então tudo que eu manipulo aqui dentro reflete no objeto que foi passado como parâmetro. Isso é chamado de comportamento por referência. Então você precisa ficar muito atento quando você estiver trabalhando com uma função que recebe um objeto, para você, de forma não intencional, se não for essa a sua intenção, alterar esse objeto. Porque se você alterar, depois, a partir do momento que você precisar, enfim, utilizar essa variável, essa constante, novamente, o que vai acontecer? A sua variável, o seu objeto vai estar alterado. E isso vai dar muita confusão no seu código.